McDonald's, Uber, Apple, Microsoft, Coca-Cola e agora o Bitcoin. Eu preciso te contar um segredo. Você talvez nem vá acreditar, mas todas elas são pesadamente influenciadas por uma tal de BlackRock. Com certeza você já conhece essa empresa, porque já existem dezenas de vídeos aqui no YouTube falando como essa empresa está controlando e manipulando o mundo inteiro. Inclusive até eu já fiz um vídeo sobre ela. Só que agora, depois de controlar quase todos os mercados, ela não se contentou e lançou um pedido para listar em bolsa um ETF ligado ao Bitcoin. Estamos falando aqui de milhões, não, bilhões de dólares entrando no mercado cripto. E isso poderia facilmente fazer o preço do Bitcoin ir para os 100 mil dólares. Só que o grande problema para a BlackRock é a SEC. É o órgão que regula o mercado dos Estados Unidos. E ela nunca aprovou algo do tipo. E eles, até agora, se demonstraram ser totalmente contra o mercado cripto. Foi processo contra a XRP e uma infinidade de criptomoedas, foi tentativa de bloqueio da negociação do Bitcoin, taxação, etc. Mas tudo isso sem sucesso. E nessa semana a SEC pode finalmente tomar a sua decisão, pelo sim ou pelo não, e que pode ajudar o mercado cripto ou destruí-lo por completo. Porque agora estamos falando da BlackRock, a empresa que controla uma cidade de ações, e com seus incríveis 10 trilhões de dólares sob gestão, que representa praticamente metade do PIB dos Estados Unidos. Sim, esses caras são praticamente donos de quase tudo que você imagina. Quer dizer, não exatamente donos, né? Na verdade, eles gerenciam as ações para os seus clientes. E claro que eles têm sim uma quantidade colossal de influência sobre as empresas que eles administram. Mas no final das contas, eles não são os verdadeiros donos das empresas. Afinal de contas, quem precisa ser dono se você consegue ser o gerente supremo? E por isso essa empresa divide opiniões. Há quem diga que eles são uma ameaça à descentralização das criptomoedas e há quem diga que eles serão um pontapé para a alta infinita do mercado. É óbvio que até mesmo a SEC quer manter a BlackRock feliz, porque ela influencia demais o mercado que é regulamentado pela SEC. Mas não se engane, porque a BlackRock não é tão má assim, ou será que ela é? A verdade mesmo é que até o dia 29/8 muitos falavam que era cada vez menos provável a aprovação de um ETF de Bitcoin. Até que ficamos sabendo que um tribunal decidiu que a Comissão de Valores Mobiliários, ou seja, a SEC, não deveria ter rejeitado o pedido de um fundo de Bitcoin da gestora Grayscale. E esse era o resultado que faltava para mudar completamente o futuro do mercado cripto. Então, com essa aprovação, agora a BlackRock vai ser a faísca que faltava para o foguete subir? Ou essa será a foice que vai cortar a independência das criptomoedas de empresas, governos ou pessoas? Da moeda mais descentralizada para a empresa mais poderosa do mundo. É hora de mostrar a verdade por trás da manipulação de mercado, mentiras e de uma empresa que na frente das câmeras fala uma coisa e por debaixo dos panos faz o completo oposto. Então já se prepara aí, porque hoje eu vou te contar a verdade sobre a BlackRock e como essa empresa vai controlar ainda mais o seu futuro com o Bitcoin. Uma coisa que ninguém falou até agora é sobre qual é o interesse da BlackRock por trás do Bitcoin. Se o próprio Larry Fink, o CEO da BlackRock, disse em 2017 que o Bitcoin era uma forma de lavagem de dinheiro, porque agora eles mudariam completamente o discurso e ainda vão abrir um ETF de Bitcoin. Será que isso tem a ver com dinheiro? Talvez, mas também tem a ver com poder e controle. Olha só, até 2020 a narrativa por trás do Bitcoin era de uma moeda descentralizada e que não dependia de empresas, governos e bancos. Coincidentemente ou não, quando Larry Fink deu essa declaração, o Bitcoin estava batendo recordes atrás de recordes, subindo de forma milagrosa. E depois dessa data, o Bitcoin em alguns meses subiu mais de 3.000%. Enquanto o mercado de ações, nessa mesma época, também subiu, mas nem se compara. Enquanto um subiu mais de 3.000%, o outro subiu apenas 23%. Lembra que a BlackRock é a empresa que está por trás de várias outras empresas que estão listadas na Bolsa de Valores? Então, essa fala do CEO da BlackRock era uma clara tentativa de jogar o seu adversário para baixo. Essa é uma estratégia de que se eu não posso contra ele, eu vou difamar a imagem dele. Nessa época, as criptos se tornaram concorrentes das suas empresas de tecnologia e existia um claro conflito de interesses entre essas partes. Mas depois que os institucionais começaram a entrar em 2020 no mercado cripto e tivemos aquele boom novamente, a BlackRock começou a acompanhar mais de perto esse movimento e viu que rivalizar contra o Bitcoin era impossível.
Então por que não se juntar a ele? Então assim eles fizeram uma conta bem simples. Hoje o Bitcoin tem uma capitalização de mercado X, ou seja, quanto dinheiro tem travado nessa moeda, que vai dar mais ou menos 540 bilhões de dólares. E nós temos em circulação cerca de 19.470.906 Bitcoins no total. E esse dinheiro mais a quantidade de Bitcoin circulando faz com que ele custe hoje cerca de 28 mil dólares por unidade. E o que a BlackRock descobriu é que no Bitcoin, nos últimos 5 anos, em média, a cada dólar injetado, o preço tende a se multiplicar em 2,6 vezes. Ou seja, é como se você pegasse 10 dólares do seu bolso e colocasse em Bitcoin, e isso faz com que esses 10 dólares se tornem o equivalente a 26 dólares em Bitcoin. Vale dizer que para o cálculo disso foi usado a média de preço do Bitcoin dos últimos 5 anos, que foi de 31.462 dólares e 20 centavos. Então quando eles viram essa moeda cair para 16 mil, 20 mil dólares e todo o potencial que o ciclo de 2020 trouxe com investidores institucionais, os olhos da BlackRock abriram. E com preços mais baixos, esse efeito multiplicador aumentou em muitas vezes. E não foi apenas o preço que caiu nesses últimos meses. A quantidade de bitcoins em circulação também caiu. Cerca de 78% dos bitcoins estão travados em carteira, não com preço menor. Menos bitcoins disponíveis, o efeito multiplicador se multiplicou. E com isso, o interesse da BlackRock ficou cada vez maior. Nenhum outro mercado tem uma capacidade tão grande assim de transformar dinheiro em mais dinheiro. Só que a BlackRock não é uma empresa que pensa no dinheiro pelo dinheiro. Ela também quer poder. A BlackRock foi fundada há 34 anos por Larry Fink, que conseguiu transformar uma empresa de 5 milhões de dólares em uma empresa de 8 bilhões de dólares em apenas 5 anos. Bom, isso aí aconteceu porque eles começaram a administrar o dinheiro de grandes instituições, como fundos de pensão e fortunas de pessoas que são extremamente ricas. Agora, além de muito dinheiro, Larry também é membro de importantes conselhos e fóruns, ele já tem a atenção de magnatas dos negócios e de líderes políticos. A sua empresa já possui tanto poder que eles poderiam controlar o mundo inteiro, decidir qual será o próximo candidato eleito, o que você vai assistir na televisão, etc. Mas o que hoje o único mercado que a BlackRock não controla é o mercado cripto. Um mercado que nasceu com a premissa da independência de empresas ou governos, livre de monopólios ou controle, onde você pode ser o seu próprio banco e ninguém pode confiscar o seu dinheiro. Agora a BlackRock, depois de tudo isso, falou: opa, peraí, aqui nós podemos transformar essa ameaça em mais um mercado que nós controlamos. Esse pode ser mais um braço da BlackRock e não um inimigo. E essa entrada da BlackRock no mercado pode ser negativo para alguns, mas muito positivo para outros. Imagina só, a maior gestora financeira do mundo atraindo olhos de investidores institucionais, aqueles que realmente possuem dinheiro, para o mercado cripto, principalmente o Bitcoin. Essa pode ser a próxima fase de amadurecimento desse mercado. Mas quando a BlackRock percebeu isso, a narrativa deles mudou completamente, porque essa é a empresa mais hipócrita que existe. Essa é a empresa que defende a paz, mas financia guerras e lucra com elas, através de suas empresas. Essa é a maior gestora que coloca no mercado duas empresas que parecem ser concorrentes, mas na verdade pertencem à BlackRock. Você acha que tem poder de escolha, mas na verdade você está dando dinheiro para a mesma empresa. Essa é a mesma empresa que se diz favorável a ESG, ao meio ambiente, mas são aqueles que acabam com ele. Essa é a BlackRock. É tão bom quando isso acontece, né? Quando as empresas começam a fazer um pouquinho de teatro e começam a sorrir para as câmeras, e mesmo que as ações dela não condizem em nada com as suas palavras. Uma atuação digna de um prêmio, a continuidade da hipocrisia da BlackRock em 2017, quando o Bitcoin era concorrente da atenção e do dinheiro das pessoas e das empresas de Larry. Ele disse que o Bitcoin era um esquema de lavar dinheiro. Mas agora, em 2023, depois que eles viram todo esse potencial, quando eles perceberam o efeito multiplicador e o poder que eles poderiam ter sobre esse mercado, adivinha só quem foi a primeira empresa a tentar surfar nessa onda? A própria BlackRock. Olha, na verdade a BlackRock não é a única e nem a primeira empresa de investimentos que está querendo criar um ETF de Bitcoin. Houveram outras tentativas, mas a SEC barrou. No entanto, graças ao imenso poder e influência que a BlackRock tem, eles podem sim ser os mais bem-sucedidos em estabelecer uma posição nesse terreno
fenômeno controverso. E é realmente surpreendente uma empresa que está conseguindo alcançar tanto sucesso nesse território que é alvo de tantas questões e preocupações. Essa semana, em um tribunal dos Estados Unidos, a Grayscale, que é a maior gestora de ativos digitais do mundo, ela conseguiu. Ela vai transformar o seu principal fundo de Bitcoin, o Grayscale Bitcoin Trust, em um ETF, que para quem não sabe é basicamente um fundo que é negociado em bolsa de valores. E o que aconteceu agora foi que 3 juízes anularam a decisão da SEC, que impedia essa mudança de fundo para ETF. E para você entender a importância disso, foi que em 2021 a Grayscale havia enviado para a SEC um pedido para converter o seu fundo de investimentos em um ETF com exposição direta ao Bitcoin. E em junho de 2022, depois da análise, a SEC rejeitou a proposta por completo, argumentando que tal produto carecia de supervisão adequada para detectar fraudes. Só que agora a SEC perdeu mais uma vez no tribunal. Ela já tinha perdido processos contra a XRP e agora foi esse sobre o ETF. Mais uma vez o mercado cripto ganha mais espaço no mercado tradicional. Para você ter ideia, o mercado de ações dos Estados Unidos tem uma capitalização de mercado de mais de 44 trilhões de dólares. É muito dinheiro. É como se você pegasse o PIB da China e dos Estados Unidos e juntasse. Um ETF dentro desse mercado vai trazer muito dinheiro para o mercado cripto, não tenha dúvidas. Porque aquele medo de investir em cripto que muitos possuem acaba por completo. Só que a Grayscale é apenas uma das gestoras, porque a BlackRock também decidiu se aventurar no mundo das criptomoedas e apresentou um pedido para lançar um ETF de Bitcoin lá nos Estados Unidos. Isso deixou todo mundo muito animado, afinal até então só existiam fundos que apostavam na queda do Bitcoin e não tinha nenhum que apostava no futuro das criptomoedas. E no caso da BlackRock, além do fato dela ser uma das maiores gestoras de ativos do planeta, esse ETF, mais do que qualquer outro, pode atrair um batalhão de novos investidores para o mundo das criptomoedas. E aqui nós estamos falando dos investidores institucionais, aqueles que têm muita grana para aplicar. Esses investidores costumam encontrar algumas dificuldades para investir em criptomoedas por meio das corretoras convencionais, por causa das preocupações com segurança e a estabilidade do sistema financeiro. Então, se esse ETF for aprovado, isso vai ser uma porta de entrada para que esses investidores institucionais joguem dinheiro dentro do universo do Bitcoin. Isso, obviamente, pode fazer os preços irem para a lua. Ou não. Você viu que a BlackRock é uma empresa interessada em poder. Então, será que isso vai ser positivo para o mercado cripto? Bom, o que ninguém falou até agora é que para a descentralização da criptomoeda isso pode ser ruim. Mas como eu já falei nesse outro vídeo, hoje o Bitcoin é usado muito mais como uma forma de ganhar dinheiro do que como uma moeda de troca. Quem possui Bitcoin não quer usar ele para comprar alguma coisa, porque já é esperado que esse dinheiro se valorize ao longo do tempo. Então, para aqueles que querem depender cada vez menos do Estado ou de empresas, pode ser negativo ter a empresa mais poderosa do mundo também controlando o Bitcoin. Enquanto isso, para aquele segundo grupo de pessoas que quer ganhar dinheiro com o mercado, isso pode ser extremamente positivo. Essa aprovação da SEC provavelmente empurrará o preço do Bitcoin e com a aprovação do pedido da BlackRock, provavelmente a SEC também terá que aprovar outros pedidos semelhantes. E sobre a demanda, depois que veio a público o pedido da BlackRock, isso causou uma enxurrada de atividades de outras empresas. Por exemplo, 2 grandes fundos que possuem mais de 1,4 trilhão de dólares em ativos, chamado Invesco, e outro também gigantesco, os dois enviaram solicitações de abrir um ETF. Enquanto isso, a Fidelity, que também é uma das empresas mais poderosas do mundo, está entrando no mercado cripto com o lançamento de uma exchange. O fluxo de dinheiro vindo desses investidores institucionais vai causar uma enorme pressão de compra, e o que é claro, vai ser positivo para o preço do Bitcoin. E se olharmos para 2021, no último bull market, o topo do mercado foi marcado pela aprovação de um ETF de futuros do Bitcoin da Fidelity. Isso trouxe $1 bilhão em apenas 2 dias após o lançamento. Só que agora, diferente das outras vezes do passado, ainda estamos em um mercado de baixa e talvez não seja tão provável que vejamos uma enxurrada de dinheiro tão grande quanto foram nesses outros anos. Isso se a BlackRock receber um sinal positivo, mas e se o pedido da BlackRock for negado, como qualquer outro pedido de ETF à vista até o momento? Nesse caso, o preço do Bitcoin provavelmente sofrerá uma pancada, devolvendo toda a alta que tivemos na última semana. Pera lá, eu tenho que interromper esse vídeo porque enquanto ele estava sendo editado saíram informações importantes. Hoje, na sexta-feira, a SEC adiou a decisão das 5 aplicações de ETFs para Bitcoin. Então todas essas empresas que eu citei, assim que esse pedido for aprovado, vamos ter que esperar mais 45 dias pela resposta da SEC. E com isso, o mercado cripto devolveu
devolveu quase toda a alta que ele teve nesses últimos dias. Ainda vamos ver bastante volatilidade nos preços das criptos quando se tratar desse assunto. Então podemos esperar até novembro pela decisão final, que muito provavelmente tende a ser positiva depois do processo que saiu essa semana. Então, deixando vocês mais atualizados, voltamos pro vídeo. A certeza da resposta eu não posso te dar, mas você pode ter certeza que assim como a BlackRock veio para ficar, o Bitcoin também veio. Eu recomendo que você assista a esse vídeo que está aparecendo agora para entender melhor o potencial do Bitcoin em 2024. Então eu te espero lá.